Oi, pessoal. Agora que a gente tem as definições e as regras de sinais bem estabelecidas, vamos fazer uma análise da formação de imagens. Para começar, vamos falar sobre a formação de imagens em um espelho plano, uma superfície plana refletora. Então, eu fiz um desenho aqui, né? Então você tem um espelho, né? Aqui atrás do espelho, aqui à frente do espelho. Imagina que você está aqui olhando para o espelho. E aí você tem um, um objeto pontual aqui, né, representado por esse então, ponto objeto. E aí a gente quer saber como que vai, né, como que a gente vai enxergar essa imagem atrás do espelho e como que ficam as distâncias do ponto imagem e do ponto objeto. Né? Bom, para construir imagens, você precisa traçar pelo menos 2 raios de luz. Você pode traçar mais, mas você, no mínimo 2 raios de luz, e a interseção desses raios de luz é onde vai se formar a imagem. Então, o mais simples que a gente traça, né, para começar, é um raio de luz que atinge o espelho perpendicularmente, né? Ou seja, com ângulo zero, né? Ângulo de reflexão zero. Então você vai ter um raio de luz vindo nessa direção e naturalmente ele vai, se você estiver fazendo um ângulo de 90 graus, ele vai refletir na mesma direção do raio incidente. Então o raio emergente tem a mesma direção, né? O sentido contrário aí do raio emergente. É como se o raio de luz, para quem estivesse olhando aqui, estivesse vendo ele vindo de lá. Então eu vou desenhar um tracejado aqui, também paralelo. Né? Bom, agora, imagina que você está olhando aqui, né? Então você vai ver um raio de luz chegando nessa direção. Então para ele chegar nessa direção, ele tem que sair mais ou menos aqui. Né? Deixa eu fazer com uma régua. Então um raio de luz que sai do ponto objeto, aí ele chega nesse ponto, ele vai sofrer uma reflexão, né, especular, né, uma reflexão respeitando, né, as regras de reflexão, ou seja, o ângulo de incidência vai ser igual ao ângulo de reflexão. Então, alguma coisa assim. O mesmo ângulo θ. Então, isso aqui é θ, aqui também é θ. E aí, para quem está na frente do espelho enxergando aqui, ele vai entender como se o raio de luz estivesse vindo dessa direção. Então, a gente projeta aqui e aí a gente vai ter a intersecção dos raios de luz nesse ponto. E isso aqui é o ponto imagem, P'. Né? Bom, agora vamos fazer uma análise geométrica, né, para entender sobre as distâncias. Porque a distância do ponto objeto é essa aqui, vou chamar de S, né? E ela é positiva. Agora, a distância do ponto imagem é essa outra, é o S', e a gente sabe que ela é negativa. Mas quanto vale essa distância em relação a essa? Veja, ó, se aqui você tem que esse ângulo aqui é θ, então aqui são opostos pelo vértice, né? Então esse ângulo aqui é θ, essas duas retas são paralelas, né? E portanto, seja com o mesmo, né, com a mesma intersecção com essa mesma reta, né? Então aqui também é θ. Por outro lado, esse ângulo aqui também é 90 graus, né? Porque aqui é a projeção, né? Aqui já fazia um ângulo de 90 graus. E aí a gente tem, então, se esse aqui também é θ, então θ, 90, 90, portanto esse outro ângulo também é igual. A primeira conclusão que você chega é que esses triângulos são semelhantes. A questão eles são só semelhantes ou eles são congruentes? Né? Semelhantes é que eles guardam as mesmas proporções, né? Porque eles têm os mesmos ângulos. Mas eles têm os mesmos lados, os mesmos tamanhos, né, dos lados, e basta que a gente verifique que um deles é igual. Né? E nesse caso, veja, ó, esse lado aqui desse triângulo, né, vou chamar de V, P', e aqui vou chamar de A, né?
Então, VP'A e o PVA, esses dois triângulos, né, eles são congruentes, eles compartilham o mesmo lado, portanto, essa altura aqui é a mesma. Então, se essa altura é a mesma, naturalmente, essa distância vai ser igual a essa, e essa distância vai ser igual a essa. Então, em módulo, você tem que o S é igual ao S'. Se você não ficou convencido, né, desses meus argumentos, você pode usar a lei dos senos, né? Lembra? Uma distância sobre o seno do vértice oposto, né? Então essa distância sobre o seno desse é igual a essa distância sobre o seno de 90 graus, e aí você faz essa análise para os dois triângulos e você vai chegar na mesma conclusão, né? Bom, para terminar essa análise, se os módulos, né, as distâncias são iguais em módulo, né, mas os sinais de S e S' são diferentes, né, esse é positivo e este outro aqui é negativo, então a gente vai ter que a relação entre eles é assim, ou seja, o S é menos o S'. Né? Eu anotei aqui, né, os triângulos são congruentes, e uma última observação é que a gente fez essa análise com dois raios de luz, né, mas veja que eu não estabeleci dois raios de luz tão específicos assim. Eu não sei esse primeiro, né, que é mais simples de fazer, né, mas esse outro aqui eu fiz com um ângulo θ qualquer. Então você poderia ter feito essa análise com outros dois raios de luz, quaisquer, se você fizer o desenho com cuidado, respeitando que o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão, né? Então, sejam quais forem esses raios de luz, dois ou mais, você teria chegado na mesma conclusão que a gente chegou aqui, com o mesmo ponto objeto situado na mesma posição. Agora vamos fazer a mesma análise, só que com um objeto extenso. Né? Então, suponha que você tem um espelho, que é a parte da frente do espelho, e você tem um objeto, por exemplo, como uma vela. Né? A gente já fez, né, a análise de um ponto, né, como, né, imagina a base da vela como sendo esse ponto aqui, eu chamo de P, e aí eu não vou fazer toda a mesma análise para esse único ponto. Imagina que a vela foi colocada naquele ponto objeto que eu tinha feito anteriormente. Então, evidentemente, esse ponto objeto vai estar à mesma distância, né, e alinhado aqui com a direção da vela. Né? Você pode fazer um raio de luz assim, né, indo e voltando, né, e aí a projeção dele aqui nessa direção. Mas aí você quer saber o seguinte, olha, para um ponto objeto eu já sei como funciona, mas e quando você tem um objeto extenso, ou seja, que ocupa volume, né? Como que vai ser a imagem desse objeto, né? Veja, escolha pontos objetos desse corpo extenso e faça essa análise que a gente já fez. Então você poderia escolher, por exemplo, um ponto aqui em cima da vela e fazer a mesma análise. E aí o resultado é bem óbvio, né? Você traça um raio de luz aqui paralelo, chegando com reflexão, com ângulo de reflexão zero, né, no espelho, formando um ângulo de 90 graus, né, com o espelho. E aí você vai ter isso aqui. E aí se você traça um outro raio de luz, por exemplo, um raio de luz que vem nesse ponto aqui, ó, ele vai sofrer reflexão exatamente com o mesmo ângulo, né, de incidência, e aí a projeção dele vai dar também nesse ponto, ou seja, aqui. Né? Se você fizer essa análise para todos os pontos, né, o que vai acontecer é que você vai reproduzir o corpo extenso. Né? Não vou conseguir reproduzir igualzinho aqui, mas vocês entenderam a ideia. Do lado de cá. Né? E aí o ponto P vai dar origem a um ponto P', né? Sei lá, um outro ponto aqui em cima, vou chamar de Q, vai dar origem a um Q', ambos à mesma distância, né? Ou seja, é uma distância S', o S' é negativo, porque a imagem produzida ela não está do mesmo lado do raio emergente. Né? Bom, só que agora a gente tem uma outra informação, né? Que o corpo extenso ele
ocupa volume. Então, ele, por exemplo, tem uma altura, né? Como que vai ser a altura da imagem? Olha, é óbvio, né, que se um ponto aqui de uma extremidade está a mesma distância do espelho, né, do lado de trás do espelho, e um outro ponto lá em cima também, e alinhado, né, paralelamente, essa distância aqui, y, y' vai ser igual àquela lá, né? Então, y', a altura da imagem vai ser igual à altura do objeto. Na verdade, todas as dimensões, né, do objeto, da imagem, vão ser iguais à do objeto. Aí a gente faz uma nova definição, que é a de ampliação lateral. Então, M é a razão entre o y' sobre o y, a gente vai chamar isso de ampliação lateral. E nesse caso, né, o M é igual a 1, né, porque eles são iguais, né. Além disso, uma outra informação, né, é que a imagem ela tem o mesmo sentido do objeto. Então, se o objeto está apontado para cima, a imagem produzida atrás do espelho também vai estar apontada para cima, e a gente dá um nome para isso, né. Quando a imagem aponta no mesmo sentido, né, então, imagem aponta no mesmo sentido do objeto, a gente chama isso de imagem direita. Para finalizar, uma última observação. Então, uma imagem de um espelho, ela pode servir de objeto para um outro espelho. O que isso significa? Então, vamos pensar que a gente tem dois espelhos, esse aqui na horizontal e esse aqui na vertical, e, por exemplo, que eles estejam fazendo um ângulo aí de 90 graus. Né? E aí você tem um ponto objeto na frente dos dois espelhos. Então, a gente sabe, né, que esse ponto objeto ele gera uma imagem nesse espelho que vai estar à mesma distância, né? Então, mais ou menos aqui nessa posição, e uma outra imagem também à mesma distância, mais ou menos nessa posição aqui, né? Só que acontece que essa imagem, ela serve como objeto para esse espelho. Então, ou seja, se ela está a essa distância desse espelho, ela vai estar a essa distância, mas numa posição mais acima do ponto objeto. Porque, bom, aqui é chamar de P', aqui um outro P2', né? Ou seja, esse ponto imagem vai servir como objeto para esse outro espelho e vai aparecer uma outra imagem aqui, mais ou menos. Ou seja, ó, nessa distância igual, né? Na distância da imagem vai ser a mesma distância dessa imagem que está servindo como objeto. E isso aqui vai ser um P3', né? Aí você fala, mas como assim? Como que isso vai funcionar fisicamente, né? Efetivamente? Porque essas imagens surgem em função de raios de luz que são refletidos no espelho. Olha, se você... É claro que se a pessoa está olhando, aqui tem uma pessoa, né? Se ela está olhando aqui para cima, ela vê essa imagem porque ela vê a reflexão da luz que sai do ponto objeto, bate no espelho e volta. E dessa imagem a mesma coisa. Então vai vir um raio de luz aqui, vai bater e vai refletir, e é essa projeção que dá origem a essa imagem. Mas e essa outra? Essa outra é uma dupla reflexão, é algo como o seguinte, ó. O raio de luz vem aqui, aí ele vai se refletir, né, respeitando aí ângulo de incidência igual a ângulo de reflexão, e aí ele vai se refletir de novo, indo na direção, né, numa certa direção aqui. E aí essa projeção é que dá origem a essa segunda imagem. Você fala, bom, e esse ponto imagem também pode servir de objeto para esse espelho? Sim, mas no caso em que os espelhos estão posicionados perpendicularmente, a imagem que ele vai produzir vai coincidir com essa imagem que eu acabei de mostrar, né?
Então você pode, né, mostrar isso geometricamente, não é tão difícil. E é isso.